Olha, a gente já começa o nosso bate-papo aqui falando sobre vertigem dos cristais. Algumas pessoas confundem com labirintite, mas não é, viu? É bem diferente a relação de um com o outro. E quem vai explicar pra gente essas diferenças é a fisioterapeuta Daniela Dias Oliva. E você de casa pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida através do nosso WhatsApp 43 3315 1313, tá bom? Porque é um assunto que realmente, né, Dani, geram muitas dúvidas nas pessoas. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda mais uma vez aqui, viu? Obrigada. É um prazer estar aqui, poder conversar com você sobre labirintite, vertigem, desequilíbrio, né? Ajudar as pessoas a entender, né? Qual é a diferença, o que cada um traz de malefício para o nosso organismo. Sim. Vamos começar falando o que são esses cristalzinhos que você sempre comenta? Sim, eu trouxe até uma maquete aqui para mostrar para vocês, que esse é um protótipo 3D do labirinto, que é uma estrutura que fica aqui dentro da nossa orelha, no ouvido interno. E ela tem os cristalzinhos que dão a percepção quando a gente sobe de elevador, quando nós estamos em deslocamento dentro de um barco, dentro do carro, ou de skate, bicicleta, então ele capta essa percepção do corpo no espaço. E quando nós movimentamos a cabeça para um lado, para o outro, quem manda essa informação são o líquido, né? Algumas células que estão na base desses canais que só devem ter líquido. E qual que é o problema? O que acontece? Qual que é o problema disso? O que tem de errado nisso? Conta pra gente. Quando algo no organismo do indivíduo faz esses cristais saírem da base e irem para o canal. Então, eles não podem estar no canal como eles estão aqui. Ele tinha que estar flutuando aqui. Só dentro daqui. Ah, dentro daqui. Nessa parte aqui. Isso. E aí, quando começa a ir para essa parte aqui, se juntar e fazer esse caminho, aí o trem pega. Quando a pessoa está deitada e vai se sentar e ele se desloca dentro do canal, para a pessoa ela está rodando, mas isso não está acontecendo. Mas a labirintite não é também esses sintomas? Só que é uma coisa bem mais complexa, que a pessoa fica só de cama, vomitando e muito mal. Então e ela é mais rara. Diferentes. O vômito, mal-estar, quando se levanta, o corpo cai para o lado que está com infecção ou inflamação. E neste caso, os sintomas eles demoram segundos somente e dali a pouco já volta ao normal. E aí a pessoa fala, tô com labirintite, mas muitas vezes não é. São esses cristalzinhos que estão fora do lugar de onde eles deveriam estar. E como que a pessoa vai detectar a diferença de um para o outro? Como que ela pode estar exames? De que maneira? Sim. Então, eu sou fisioterapeuta, trabalhamos muitas vezes em conjunto com outros profissionais da saúde, mas o fisioterapeuta, ele é capaz de fazer uma avaliação de diagnóstico funcional. Ou seja, a pessoa vem no consultório, nós perguntamos os sintomas e ela diz assim, ai, doutor, eu estava levantando da cama e rodou tudo na madrugada. Aí eu já penso, opa. É um dos sinais. Durante o dia, se eu não mexer muito a cabeça, eu fico bem. Só que se eu for pegar um objeto no chão e voltar, roda tudo. E aí nós vamos para a parte do exame clínico funcional. Ou seja, a gente vira o rosto dela e deita. E aí nós vemos se o olho faz um movimento reflexo e sabemos, inclusive, em quais dos canais é que esses cristais estão. A gente tem três? São 3 canais? São 3 canais do lado direito e 3 canais do lado esquerdo. E aí o que acontece? A pessoa faz um tratamento, isso tem cura? Tem, o tratamento nós vamos identificar qual canal está através do nistagmo dos olhos. Isso pode ser visto, em alguns casos, a olho nu. E muitas vezes nós utilizamos de recursos como um óculos, que é para fazer a identificação em vídeo desse olho tremendo. E aí nós vamos fazer o seguinte, vamos mexer na cabeça do paciente. Então, se, por exemplo, os cristais estão aqui na hora que a pessoa deitou, eu vou esperar esse cristal parar, o olho dela para.
porque eles não saem todos assim como aqui, né? Aqui eles estão agindo de uma maneira muito juntinhas, né? Isso. Fácil de você conseguir identificar. Então o olho vai parar. Eu demoro 1 a 2 minutos, viro o rosto do paciente para o outro lado, espero mais um pouquinho, às vezes a gente dá um toquezinho na própria cabeça do paciente, para que esses cristalzinhos vão se acumulando e pela gravidade eles param. E depois a gente faz um outro movimento de sentar o paciente já com a posição da cabeça com uma determinada inclinação. E aí a tendência dele é entrar aqui de volta. Gente, é muito curioso isso, né? Eu tô achando super curioso, porque é uma diferença, são sintomas assim, são condições, na verdade, que a gente acaba tendo ao longo do dia e a gente não sabe de onde vem, né? Ou qual é o motivo que aquilo está prejudicando a nossa qualidade de vida. Isso aí é um incômodo muito forte, é um incômodo muito chato, né? Muito, porque a pessoa pensa, será que eu vou em tal compromisso? Ai, não sei, porque vai que eu fico tonta Fica lá. Disposta, com a cabeça pesada, porque por mais que esses cristais não fiquem se mexendo o tempo todo, a gente não fica deita, levanta o tempo todo, mas às vezes você precisa virar rápido. No trânsito? Né? Olha o perigo, né? Então todas essas condições, essas necessidades de você estar alinhada, os seus cristalzinhos estarem alinhados ali. Tem perguntas chegando, deixa eu colocar aqui quais são as dúvidas do nosso telespectador, ó. É a Tatiana. Boa tarde, uma vez passei mal, o médico disse que era labirintite, aí melhorou, depois voltou. Não posso fazer um movimento e quando vou deitar, roda tudo. Sinto tontura. O que é isso, então? O que você fala pra Tati? Tati, o que você precisa é de uma avaliação funcional. Mas, já para ir pensando, essa vertigem posicional paroxística benigna pode ser o teu caso, né? Por quê? Porque ela vai dizer que fez o tratamento com, de repente, só medicamento e não sarou. Sim. Por quê? Porque o medicamento ele não vai degradar esses cristais ou fazer eles voltarem para o lugar. E isso acontece com muitos pacientes. Tem que ter essa manipulação. Tem que ter, chama manobra. Manobra, né? Manobra de reposicionamento dos cristais. E aí depois que você conseguir fazer essa manobra, a Tatiana vai ficar bem tranquila. E vai ter outra crise, se eles saírem de novo. Porque isso é muito bom que os pacientes saibam. Quando você faz um acompanhamento médico, faz exames, você pode ficar sabendo se você está com o metabolismo alterado, com vitamina D baixa, com algo do teu organismo que propiciou que esses cristais ficassem mais frágeis e saíssem para os canais onde eles não deveriam ter saído. Então, às vezes, esse cristal está degenerado e isso é uma condição clínica que deve ser tratada pelo médico. O fisioterapeuta cuida do reposicionamento desses cristais, o fisioterapeuta cuida de uma avaliação funcional para essa pessoa não cair, ele cuida repassando exercícios, porque às vezes um dos labirintos vai estar com problema e o outro não. Essa diferença dos dois labirintos faz com que a pessoa se sinta tonta para fazer as coisas no dia a dia. Interessante, né, gente? Tem mais pergunta? Vamos colocar aqui as participações, ó. Andréia, tomar remédio melhora a vertigem em quanto tempo? Andréia, se for uma vertigem relacionada a alguma doença e você tomar remédio para esta doença, provavelmente vai resolver. Mas, será que é isso? Foi o caso. Será que é isso mesmo, André, né? Esse que é o lance. Você sente alguma dessas condições aqui, desses sintomas que a gente falou? Acho que era importante fazer um diagnóstico. Para daí você entrar com o medicamento correto, né? Porque o que acontece muito é que a tia toma um remédio e indica. A vizinha diz, tá com labirintite? Eu tomei esse aqui e fiquei boa. Foi ótimo para mim, né? E não é assim, a gente sabe que tem que ter, né, toda uma orientação, porque cada indivíduo tem a sua condição, né? E são várias as doenças do labirinto, sabe, Marta? É muito ampla, né? Tem mais pergunta, Bá? Vamos colocar aqui na tela, ó. Vamos ver quem está com a gente. A Ângela, boa tarde. Setembro de 2022, tive sintomas. Ao levantar de manhã, fiquei zonza e vontade de vomitar. Fiquei o dia todo deitada, me sentindo mal. Desde 2022 você sofre com isso, Ângela?
né? Ó, ela falou que ela tá querendo, acho que, explicar, né, que ela passou por essa condição. E se a gente consegue identificar se é uma labirintite ou se é a questão dos cristalzinhos. Então, pela fala da Ângela, não dá pra gente saber, né? O que acontece é que tem alguns casos que tem resolução espontânea. Talvez ela tenha contado que naquele dia ela passou mal, ficou deitadinha e resolveu. Então, 17% dos casos, segundo o guideline de VPPB, que é um documento que norteia, 17% dos casos voltam ao lugar de onde deveriam ter saído normalmente, por conta. Então, às vezes a pessoa até associa com algum medicamento, mas era uma resolução natural que aconteceria com ela. Tem mais pergunta, Bá? Vamos colocar mais pergunta aqui, ó. Também tem as minhas dúvidas, mas vou deixar o pessoal de casa perguntando, porque vai que bate, né, com as dúvidas do pessoal aqui, ó. A Silvina, a manobra é agitando a cabeça? É muito rápido? Não. Muitas pessoas têm medo de manobra quando a gente fala, vou fazer uma manobra na cabeça. Mas é o seguinte, eu vou colocar a pessoa deitada, é o posicionamento que dá esse sintoma. E ela vai ficar fazendo o movimento devagarzinho, porque a gente espera o tempo desses cristalzinhos andarem. Então, são movimentos lentos, em que a gente vai reposicionar a cabeça do paciente e claro que ele leva o corpo junto para não ficar todo torto, mas é deitada, vira a cabeça, essa é uma das manobras, né? Até existem algumas manobras mais rápidas, mas que antigamente era usada para todos os tipos de canais a mesma e era uma manobra que levava o paciente rápido. Talvez ela já tenha visto isso. De repente ela tá na dúvida, né? Mas hoje tem outra maneira, né, de lidar, de fazer essa manobra. Tem mais pergunta? Mais uma pergunta aqui, ó. O pessoal tá curioso, interessante o assunto, né? Sim. Edmar, tem como prevenir uma crise de labirintite ou somente depois que podemos fazer algo? Boa pergunta, Edmar. Edmar, os cuidados básicos são ter uma boa frequência de atividade física, fazer um autocuidado, cuidar da saúde, fazer consultas, né, de rotina e também se informar sobre novos tratamentos que existem. Porque muitas vezes as pessoas esperam que o problema já esteja muito grave para procurar ajuda. E aí, às vezes, já se passou 1 ano, 2, 3, tem pacientes que vêm que já faz 10 anos que tem e falam assim, mas me davam um tapinha nas costas e diziam, é normal viver com labirintite. Normal viver com dor, a gente já falou sobre isso, né? Não é normal viver com dor, né, gente? Isso aí é importante, você tá buscando orientação e como a Dani disse, né? Cada vez mais novas maneiras, novos estudos, né? Para você cuidar da sua saúde. A última pergunta aqui da Nay Lopes, é isso? Ela tá ligadinha com a gente? Nay Lopes, um beijo para você, minha amiga. Boa recuperação aí, passou por uma cirurgia, né? Tá em casa de molho, um beijo para toda a família que tá aí junto com você, tá? Melhoras. Tive um desmaio e tive deslocamento do cristal. Recoloquei no lugar, mas ainda sinto sintomas. É normal? Lembra que eu acabei de falar? Às vezes, por ter passado um período com um dos labirintos hiperestimulados, por causa desses cristais fora do lugar, há uma diferença do disparo dos impulsos nervosos dos dois lados. E isso a pessoa sente um aviso da tontura, que deve ser o que ela sente, um aviso que vai dar vertigem. E uma sensação, às vezes, de vertigem atrás dos olhos. O paciente tem várias formas de falar isso, porque tem a ver com a percepção do corpo no espaço. Então, tem tratamento, pode me procurar ou procurar quem fez a manobra para você para seguir, né, o tratamento né? Com algumas orientações, atividades, isso se resolve 100%. Que bom, né? Ainda bem que resolve, né? Porque sofrer de dor na cabeça, esses sintomas, né, gente, não é qualidade de vida, né? Bom, a gente ficaria aqui horas, né, Dani, falando sobre este assunto. Várias perguntas. Muito obrigada a todos que participaram aqui com as perguntas. Deixa eu mostrar o Instagram para você acompanhar a Dani, ó. Doutora Dani Dias, tá? Você pode encontrar dessa maneira no Instagram. E ali tem várias informações relacionadas a esse tema do labirinto, né? Fisioterapeuta, mas trabalha aí com toda essa questão da parte emocional, esse tema que nós falamos aqui. Então, entra aí, ó, acessa aí qualquer dúvida.
mande um direct para ela. Sim. Obrigada, meu amor. Obrigada Prazer a em recebê-la aqui de você. novo. Falar sobre Adorei. esse assunto que é muito importante. Obrigada, uma boa semana, tá? Obrigada também.